E ele falou, não, é com você mesmo, a gente gostaria de conversar na escola dominical a respeito de educação cristã. E aí eu falei, oba, é a minha praia. Digo que eu não tenho todo o conhecimento teológico que, por exemplo, tem o pastor de vocês. Já estudei com ele a respeito de educação cristã. Mas eu venho falar aqui um pouquinho de da minha experiência, que já dura aí cerca de 3 décadas. Há mais ou menos 30 anos eu trabalho com educação, tanto fora da igreja como dentro da igreja. De lá para cá, dentro da igreja, eu já fui professora do berçário. Eu não sei se a divisão aqui é igual, tá? Já fui professora do berçário, de 4 a 6, de 7 a 8, de 9 a 11, de adolescentes. Já trabalhei com a UCP, já trabalhei em EBF. E eu tenho uma passagem também por essa igreja. Por essa igreja no tempo que ainda era congregação. Isso já faz bastante tempo. Nós éramos 3 duplas de moças. Naquele tempo eu era moça. E a gente vinha lá da primeira igreja para cá, cada domingo uma dupla, para ministrar as aulas de educação infantil. E junto com as crianças. E eu gostei tanto de estar aqui, que passou essa organização, essa dinâmica das duplas, mas a gente continuava vindo para cá, eu e minha irmã. E aí eu lembro que a gente passava assim uns domingos na casa da Marlúcia e da Marcleide. E passávamos o domingo aqui na congregação, quando era congregação. E era muito prazeroso. E de lá para cá, eu trago algumas certezas. Que para a gente trabalhar com educação cristã, é preciso amar a Deus. Essa é a primeira questão de todo aquele que se dispõe a trabalhar com educação cristã. É amar a Deus. Ótimo, obrigada. Ter amor por aqueles que têm sede da palavra, mesmo que eles não saibam que têm sede da palavra. A gente vê que o mundo está muito sedento da palavra de Deus. E às vezes as pessoas estão morrendo de sede na beira de um poço, pertinho de alguém que sabe do Evangelho. É preciso também estar disposto a aprender, porque aqui a gente não fala, na educação cristã, a gente não fala de nós, do nosso vasto conhecimento, a gente fala da palavra, a gente fala de Deus. E é preciso também estar consciente que é preciso estar nas mãos de Deus, porque o trabalho não é nosso. O trabalho é de Deus. É Ele que nos chama, é Ele que nos qualifica, é Ele que traz as pessoas até nós. Então é muito para nós achar que alguma coisa está realmente nas nossas mãos. O trabalho de educação cristã não depende do seu dom, do seu talento, mas do amor a Deus e do amor à obra. E o que eu trago hoje para a gente conversar um pouquinho, deixa eu ver se eu sei usar aqui. Eita. Para cá. Agora deu certo. O tema que eu trago para a gente conversar um pouquinho hoje, quando eu digo conversar, é conversa mesmo, porque eu quero ouvir um pouquinho vocês também. Fiquem à vontade para a gente conversar. Heranças da educação cristã. Mas antes da gente falar a respeito desse assunto, aí eu lanço uma pergunta aí para você. Você já se esqueceu de algum compromisso muito importante? Sim. Por exemplo, aniversário de casamento. Já esqueceu? Pagar boleto. Aquele boleto que vence e que tem juros. Você já esqueceu? Sim. O que mais vocês já esqueceram? Consulta médica. E eu fico doida com os médicos, sabe por quê? Se a gente atrasa um pouquinho, não pode ser atendido. Às vezes a gente fica lá esperando um tempão, né?
E consulta médica, quando a gente perde o dia da consulta, aquela consulta importante que a gente não podia ter faltado, demorou 3 meses para marcar, por um lapso você estava muito ocupado, você esqueceu. E aí, passou. Mais alguma coisa vocês costumam esquecer ou é só lá em casa que acontece? Aniversário de amiga, já esqueceram? E como é que a amiga fica? Eu tenho uma amiga que ela lembra de todos os aniversários. Aí no dia do aniversário dela, ela ainda me mandou uma mensagem assim: amiga, você esqueceu de mim? Eu pensava que era um cumprimento, que era, imagina. Gente, para remediar isso. Agora, teve algo que aconteceu com a gente, eu não sei se o Jarbas vai lembrar. Foi o dia que eu levei literalmente um bolo. Era aniversário da Laura. Ela era pequenininha, ela nunca gostou de aniversário grande, de buffet, dessas coisas. Então a gente, para comemorar o aniversário dela, fazia uma coisa em casa. Chamava os parentes e 2, 3, 4 amigos ali para animar um pouquinho. E chegou ali, faltava uma meia hora para o aniversário, o bolo que eu tinha encomendado não chegou. E a gente ali, gente chegando, a gente conversando, e nada do bolo. Lembra disso, Jarbas? E nada do bolo chegar. Mas eu estava confiante, porque a pessoa que eu tinha encomendado não falha. Aí eu estava, não, vai chegar. De repente, chega lá em casa uma pessoa que é parente daquela que eu encomendei o bolo. Aí eu falei: fulana, você sabe se... Não vou falar nome, né? Se a fulana vai trazer o bolo? Ela me disse assim: olha, a fulana está viajando com o pessoal da igreja, foi para o encontro. A gente olhou um para o outro. Vocês já viram aniversário sem bolo? Aí foi hora do Jarbas sair correndo e se virar para dar um jeito nesse esquecimento. E aí, eu fiquei até constrangida de contar para a pessoa que ela tinha esquecido de mim, do meu bolo. Você não sabe nem como dizer. Mas ela encontrou na Bíblia dela a data do aniversário e a encomenda. Que eu falei: olha, está aqui. E aí ela encontrou. E depois? Esquecer traz consequência. Esquecer da consulta traz consequência. Esquecer do boleto traz consequência. Esquecer do aniversário de casamento traz consequência. Do aniversário da amiga traz consequência. Esquecimento traz consequência. Então, as pessoas começaram a desenvolver algumas técnicas para lembrar. Diz que antigamente, né, o pessoal amarrava uma fitinha no dedo para não esquecer de um compromisso. E hoje, o que as pessoas fazem para não esquecer de um compromisso? O que você faz? Qual é o seu jeito de não esquecer? O que você faz? Quando falou anota na agenda, aí eu já pensei na agenda, né? Mas agora não funciona mais a agenda, que a gente esquece de abrir a agenda, né? Agenda do celular. Alguém tem alguma outra estratégia? Porta da geladeira ainda funciona. Lá em casa também. Lá em casa funciona a porta da geladeira. Tem algum outro jeito? Algum outro meio aí que vocês... Coloca para despertar no celular, na porta da geladeira. A agenda não funciona mais porque a gente esquece de abrir a agenda. Acontece também de eu falar assim: Laura, a gente está indo no mercado. Não me deixa esquecer tal coisa. Você não fala assim para a pessoa? Não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer. Então, a gente conta também com o apoio daqueles que estão no nosso lado ali para nos ajudar a lembrar daquilo que é importante. E a gente vai utilizando as ferramentas que derem, né? Se tiver mais algum jeito de não esquecer compromisso, vocês me avisem, tá? Me contem, me ajudem aí.
Mas hoje eu gostaria de falar com vocês para a gente lembrar juntos de um compromisso que eu tenho, que você tem, e que é o mesmo compromisso. A gente tem um compromisso com a próxima geração, com aqueles que são mais novos que nós. E esse compromisso, a fim de que eu não me esquecesse e de que você não se esquecesse, ele está escrito na Bíblia em vários lugares. E um desses lugares é o Salmo 78. Aí eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no Salmo 78. Antes da gente ir já lá para o texto, tem um título esse Salmo 78, não tem? O que está escrito lá em cima? A providência divina na história do seu povo. Mas embaixo desse título, que está em negrito, tem um outro título, tem uma outra informação. O que você encontra escrito aí? Salmo didático. É um salmo. O salmo, a gente sabe que o salmo, ele pode ser uma poesia, ele pode ser uma canção. Mas esse salmo é um salmo didático. Aonde que a gente ouve falar dessa palavra didática? Na escola. Didática, essa palavra didática só existe na escola. A gente não fica usando aí no nosso dia a dia. E quando a gente fala de didática, a gente está falando de ensino e aprendizagem. Logo, esse Salmo 78, ele foi feito para o povo aprender e ensinar. Vocês sabiam que a gente tem mania de olhar para o Salmo como um livro poético, poesia, aquela coisa assim, que traz sentimento. É muito mais que isso. Os Salmos, eles são didáticos também, eles servem para ensinar e para aprender. Mas por que um Salmo didático? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui sabe os livros da Bíblia de cor? Alguém já conseguiu decorar? Conseguiu decorar? Laura, você conseguiu decorar? Como é que a gente decora os livros da Bíblia? Música. Ô Jarba, você sabe tocar aquela musiquinha que a gente ensina para as crianças? Olha só, com música, como fica fácil. Assim, ó. E tá alto, hein? Assim. Não. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. E assim vai. Não vou ficar cantando, porque eu estou cantando sozinho, que vocês não estão cantando comigo. Mas quando a gente coloca isso em forma de música, não fica mais fácil? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Esdras. Como é que a gente faz? A gente que sabe a musiquinha, a gente faz. Deuteronômio, Josué, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras. Eu sei onde é. Não é profeta menor. Esdras está lá nos livros históricos. Não é? Então, a música ajuda a gente a lembrar. Se eu falar para vocês agora, recitem o Salmo 100. Salmo 100. Agora, se você conhece a música, você vai cantar assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Isso mesmo. Se eu falar para vocês assim, Salmo 98. Salmo 98, qual que é o Salmo?
Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. E aí, o que acontecia? A música, a poesia ajudava as pessoas a lembrarem do seu compromisso. E por isso, Asaf, ele é ali contemporâneo de Davi. E Asaf, ele era mestre de canto, ele ensinava os instrumentos musicais, os filhos de Asaf tocavam no templo. Asaf escreveu essa música para que o povo não esquecesse do seu compromisso. De um compromisso muito sério que ele tinha. Vamos dar uma olhadinha nesse compromisso? Olha lá. Você está aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 8. Que diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os proferissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Esse texto que a gente começou, que a gente leu, já começa dizendo o que ouvimos e aprendemos. Se você está aqui hoje, é porque a mensagem do Evangelho te alcançou. De alguma forma, você foi alcançado. Você ouviu, a fé vem pelo ouvir, e você aprendeu. Você é capaz aí de puxar na sua memória e dizer quem te trouxe o Evangelho? Quem foi aquela pessoa que pregou para que você estivesse aqui hoje? Você lembra dessa pessoa? Eu sei que vocês estão comemorando hoje o Thanksgiving, né? O Dia de Ação de Graças. Que bom a gente incluir essa data no nosso calendário festivo, né? Que esse seja um motivo também para você agradecer a vida daquela pessoa que levou o Evangelho até você. Vocês lembram de alguém? De alguém especial? Alguém sabe me dizer aqui, ou tem uma recordação assim? Olha, eu lembro de tal pessoa, de uma vizinha, de um amigo. Uma tia evangélica que trouxe a palavra para... Então não veio dos seus pais, veio de uma tia. Qual o nome dessa tia? Maria Rocha. Então, graças a Deus pela vida dela. Mais alguém aqui lembra de alguém? Grato a alguém? Que bom, graças a Deus pela vida do seu pai. Graças a Deus. Graças a Deus pela vida dessas pessoas. O que ouvimos e aprendemos, a fé vem pelo ouvir. Então, que bom que a palavra te alcançou por meio dessas pessoas
dessas amigas, dessa tia, desses pais que trouxeram e que pregaram para vocês. Ali diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Às vezes não são os nossos pais biológicos, às vezes são os nossos pais na fé. Nossos pais e mães na fé. Não encobriremos aos seus filhos, contaremos às vindouras gerações. O que chegou até você não pode ser encoberto para as próximas gerações. É dever nosso, é compromisso. Lembra do lacinho lá no dedo para não esquecer? É compromisso levar essa palavra à frente. Ali no versículo 5 diz, Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel. E ordenou, não deu a opção, ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. A gente nem está falando desses filhos de agora. A gente está falando de gerações que não estão aqui. É preciso que a palavra, que a verdade seja pregada para que isso chegue às gerações que nem estão aqui presentes. Quantas gerações se passaram desde a escrita desse texto? A fim de que filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os proferissem aos seus descendentes. E isso para quê? Para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecesse dos seus feitos. É possível se esquecer dos feitos de Deus? É possível. É só a gente deixar de falar deles. É possível. É possível. Se a gente for lá nos versículos 10 e 11, está dizendo de uma geração que não guardou. Ó. Versículos 10 e 11. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Então, se deixarmos de anunciar, corremos o risco de deixar que os feitos de Deus sejam esquecidos. Para que nós pregamos? Para que essa geração pusesse em Deus a sua fé e a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas que observassem os mandamentos e não fossem como seus pais. Quer dizer, existiu geração que se esqueceu de anunciar os feitos de Deus e sofreu com isso. E os seus descendentes sofreram com isso. Há um perigo real de deixar de anunciar a palavra. E aqui, se você continuar lendo o Salmo 78, que como a gente viu, é um salmo didático. Ele vai falar desde a escravidão lá do Egito até os dias que para eles eram atuais, que eram os dias do reinado de Davi. Então, para não correr o risco de esquecer, Asaf foi falando, olha, lembra quando vocês eram escravos no Egito, aconteceu assim, assim, depois assim, assim, e foi descrevendo ao longo de todo o Salmo, que vai ter aqui 72 versículos, ele vai descrevendo, para que cantasse a musiquinha do Salmo 78 e lembrassem de detalhes e passassem esses detalhes à próxima geração. Mas o assunto que a gente está falando hoje aqui, a gente está falando de herança. Então, como eu disse, se você está aqui hoje, é porque você tem uma herança aí das gerações passadas. E a gente vai fazer aqui, rapidamente, o que a gente vai fazer aqui é recuperar um pouquinho da herança aí das gerações passadas.
Então, a gente tem lá em Êxodo, sim, nós somos gerações futuras, nós somos geração futura de algo que começou lá em Êxodo. O lar como centro da educação cristã. E aí já vou pedir para vocês, para 3 pessoas, alguém abrir em Êxodo 13, 14, alguém abrir em Deuteronômio 6, 20, 21, e alguém abrir em Josué 4, 21 e 23. Nesse tempo, nesse momento, o lar é o centro da educação cristã. Ou da educação, no caso, hebraica, né? Quem é responsável pela educação cristã nesse contexto? Os pais. E mais especificamente, o pai, o patriarca. Era comum que o pai ensinasse ao filho um ofício. Por exemplo, José era carpinteiro, ensinava a Jesus também esse ofício. Era comum que o pai fosse ensinando, fosse dizendo, fosse trazendo as verdades para o filho. Cada pai era responsável ali pelo seu clã, pai e mãe. E aqui, se a gente for pensar nesse contexto, não havia a facilidade que tem hoje. Hoje, todos nós temos Bíblias, mais de uma Bíblia em casa. Às vezes você tem uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Bíblia comentada. Está lá na sua casa. Naquele tempo, para se preservar o ensinamento, ele tinha que ser transmitido oralmente. Vamos dar uma olhada, o que está escrito? Alguém lê Êxodo 13, 14? Ah, ótimo. Então, vamos lá. Aqui. Êxodo 13, 14. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Então, havia essa circulação de informação dentro de casa. Seu filho vai te perguntar, o que é isso? A conversa, papai, o que é isso? O que existe na sua casa hoje, ou à sua volta, que vai lembrar seus filhos, que vai lembrar quem convive com você, de que Cristo é o Senhor da sua vida, né? A Bíblia, o hábito da leitura. Mamãe, por que você está orando? O que você está fazendo aí no seu quarto? Você está estudando a Bíblia? Você está orando? Por que a gente vai na igreja todo domingo? Porque é servido a ceia. A ceia é um memorial. É para as crianças olharem, verem os adultos tomando a ceia e perguntando, o que é isso? O que significa? Por que eu vou à igreja ao domingo? Aí a gente tem também aí Deuteronômio 6, 20 e 21. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Olha só, a gente vendo aqui, qual é o conteúdo dessa educação que era trazida para as crianças? Os feitos de Deus, a sua lei e a sua promessa. E a gente ainda tem mais um texto aqui, Josué 4, 21 e 23. Josué 4, 21 e 23. Quem vai ler, levanta a mão para o microfone chegar aí. E disse os filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam estas pedras?
Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Olha só, pelo que a gente vê desses textos, e tem muitos outros, é porque o nosso tempo não nos permite trazer, mas a ideia é justamente essa: pai convivendo com filho. E se a gente fosse falar aí de Deuteronômio 6 e 7, estaria escrito assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Como? Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Quer dizer, não era aquela hora, gente, vamos lá, que tá na hora da escolinha aqui. Vamos lá, traz as crianças, está na hora da escolinha. A vida inteira, a todo momento, a todo instante, sendo um testemunho do que Deus operou e opera. Então, aqui nesse último texto, quando tinham acabado de passar o Jordão, Josué ordenou que cada um de cada tribo levasse uma pedra e colocasse no meio do arraial. E era para os filhos olharem aquilo e perguntarem: pai, o que é isso? Isso aqui foi de quando Deus operou essa maravilha e nos fez passar aqui pelo Rio Jordão. Então a gente recebeu essa herança aí chegou até nós. E, continuando a história da nossa herança, não foi sempre tudo perfeito. Veio aí na sequência uma época em que as pessoas esqueceram das leis e do estatuto de Deus. Isso aconteceu muito em decorrência da mistura com outros povos. Então começou a haver dentro do seio do povo de Deus idolatria, desobediência e prostituição também. Então, esses lares que eram locais de culto e de adoração, deixaram de ser local de adoração, local de oração. É importante dizer também, ainda a respeito desse tempo, quando o lar era o centro da educação, essa educação que acontecia dentro do lar, ela também se reverberava em festas tradicionais. Por exemplo, a Páscoa era celebrada não só no lar, mas na comunidade. A festa dos tabernáculos e outras festividades, elas aconteciam ali, tanto dentro do lar como na comunidade. Mas chega ali um pouquinho mais para frente, os lares começam a se esquecer, os pais começam a se esquecer dessas ordenanças, das leis, dos estatutos, das maravilhas que Deus opera. E foi necessário que viessem os profetas. A gente vê, quando a gente lê os livros proféticos, geralmente ele tem um conteúdo de quê? De admoestação, de advertência e de instrução. Então, o que a gente observa é que a educação que estava antes na mão dos pais, agora vem também para a mão dos profetas, que adverte o povo a respeito das coisas erradas que estavam acontecendo ali naquele meio. E aí eu quero que vocês olhem para a figura do profeta como uma figura de cuidado e de amor de Deus, que não desiste da aliança que ele firmou lá com os nossos primeiros pais. Então, em um ato de amor, Deus, através dos profetas, fala com o seu povo, adverte o seu povo e mantém ali aquele remanescente fiel. E se a gente continuar aí na história da educação, a gente vai ver que depois desse período, e até por conta da desobediência, o povo é disperso.
eles passam, é o que chama da diáspora, né? Eles acontecem guerras, acontecem perseguições, acontece o cativeiro, e esse povo é levado para outras cidades, muitas vezes cativos, e ficam longe lá do templo. E acontece a necessidade, o povo sente de novo a necessidade de se reunir, de ter um lugar para adorar. E aí eles organizam e constroem as sinagogas. Se você for lá no livro de Esdras, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 10, pela primeira vez é atribuído a alguém a função de escriba. E nesse caso é Esdras. Eu vou ler aqui até para a gente agilizar um pouquinho com relação aos microfones, tá? No versículo 10 diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração a buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos. Então, olha só, o povo passou aqui esse período dos profetas, o povo está cativo, está disperso em várias cidades. Nessas cidades são organizadas sinagogas, e nessas sinagogas começa a acontecer a presença de duas figuras aí que a gente vai ouvir bastante lá no Novo Testamento: escriba e fariseu. O escriba era aquela pessoa que se dedicava a ler a lei. A leitura não era para todo mundo, né? Ler a lei, preservar o escrito, reproduzir, era necessário reproduzir ali as escrituras e ler para o povo, interpretar para o povo. E Esdras era uma figura assim, é chamado o primeiro escriba. É a primeira vez que a gente vai ver esse nome de escriba. E ele se dedica muito a isso. E acontece ali na sinagoga um ensino que a gente vai chamar de um ensino mais formal. Os meninos iam às sinagogas para aprender a respeito das escrituras. Isso te lembra alguma coisa? Lembra da presença de Jesus na sinagoga, ainda quando era criança? A gente não tem essa passagem na Bíblia, porque era esse costume que se firmou desde aí desse tempo. E aí, logo em seguida, a gente tem a plenitude dos tempos, a presença de Jesus. Mas quando Jesus chega, ele vai dizer uma coisa aqui a respeito dos escribas e fariseus. Lá em Mateus 23, de 1 a 3, ele vai falar assim, ó: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas obras, porque dizem e não fazem. Mais uma vez a gente observa o quê? Que houve aí algum problema na educação que precisou ser corrigido. A gente estava vendo pessoas que falavam, os fariseus, eles eram tidos como pessoas separadas, puras, que observavam a lei, falavam, pregavam, diziam e não fazia. E na plenitude dos tempos, quando Jesus vem e a sua vida está toda narrada aí nos evangelhos, o que a gente observa é o quê? Jesus dizia e vivia. Jesus era aquilo que ele pregava. Era o caminho, era a verdade, era a vida. E além da preciosidade desse conteúdo que Jesus traz, eu vou dizer para vocês que, como professora, a pedagogia de Jesus é algo para ser imitada, para ser seguida até hoje. Jesus conhecia com profundidade o conteúdo que ele estava trazendo. Jesus conhecia as pessoas.
Ele falava a partir da realidade das pessoas. Ele chega para um pescador e ele fala o quê? Vos fareis pescadores de homem. Ele chega para uma mulher que está lá buscando água no poço e fala a respeito de sede, fala a respeito de água e fala a respeito de água viva. Ele usa recursos. Hoje em dia a gente faz cursos para falar a respeito de recursos didáticos. Jesus usava recursos, usava uma árvore para falar de fruto. Jesus tem uma didática maravilhosa, ensina multidões e alcança multidões. Mas Jesus ainda faz uma coisa muito especial. Jesus ainda forma futuros professores. E ele deixa aí os discípulos, ele deixa os professores e ainda fala assim: continuem essa missão. Continue pregando. Continue levando à frente. Se a gente ler lá, eu gostaria que todo mundo abrisse agora Mateus 28, 19 e 20, para a gente falar um pouquinho da missão dos apóstolos. A gente já viu o lar como centro da educação, passamos pelos profetas, chegamos às sinagogas, falamos de Jesus, e agora a gente já está aí na missão dos apóstolos. O Mateus 28, 18 e 20, já lá no finalzinho do livro de Mateus, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, voltai para casa. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. A missão didática aí de novo, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a missão de Jesus tem continuidade nos discípulos. E tem continuidade porque eles foram para outras nações pregando, e eles escreveram também. Quantas epístolas, isso é, quantas cartas tem aí na sua Bíblia? Várias. E essas cartas chegam até nós hoje, ensinando, admoestando, lembrando, falando da organização da igreja. Essas cartas nos dão dicas de como nós temos que nos comportar hoje aqui na igreja, como a gente tem que se organizar. E aí vem os ensinos lá nos primeiros séculos. Ali nos primeiros séculos, havia um grande temor de que o ensino da igreja se misturasse, por exemplo, com a mitologia. A mitologia grega era uma religião e era uma tradição muito forte lá no passado. Então, houve-se esse medo de que a verdade trazida por Cristo se misturasse com isso. Então, foi uma época que as pessoas, com medo de confusão e de distorção, resolveram organizar um ensino formal. E aí surgiram as escolas de catecúmenos. Também é um tipo de organização formal. Hoje a gente tem a classe de catecúmenos. Esse nome nasceu naquela época. Tem também as escolas catequéticas, da onde vem a famosa catequese, a palavra catequese. E vem também os mosteiros. Os mosteiros são espaços muito importantes, porque lá os monges mantinham registros, mantinham escritos, reproduziam a palavra, mas acontecia um problema dentro do mosteiro. As pessoas permaneciam dentro. A verdade, o ensinamento, começou a circular lá dentro, e tem alguns filmes que a gente assiste que retrata isso, né? Mas essa verdade, essa palavra, não circulava, não ia para fora. E a igreja, ela passa a se preocupar muito com poder, riqueza
influência, esquece a missão de pregar a palavra. E aí a gente sabe, né, que depois ali desse ensino nos primeiros séculos, vem a educação da reforma, né? E o que acontece ali na reforma? A Bíblia é traduzida em várias línguas. Acontece a invenção da imprensa, então a Bíblia passa a ser impressa e chegar a muitos outros lugares. A gente tem aí a história de Calvino, a história de Lutero, e isso a gente recupera todos os anos, né, quando a gente estuda a respeito, comemora a Reforma Protestante, e a gente sabe o quanto isso abriu de possibilidade de que as pessoas se aproximassem da palavra de Deus. Simplesmente se a gente pegar ali um dos sola Escritura, né, o quanto houve uma aproximação aí à palavra. Mas eu vou destacar também, a gente que lida com educação, um educador cristão muito importante, e eu acho que ele foi a primeira pessoa realmente influente nessa questão de didática, e na didática que a gente vê hoje nas escolas como ideal. O nome desse cristão é Comênios. Quem estuda um pouquinho a respeito de educação, de história de educação, vai ouvir falar de Comênios como o pai da didática moderna. E ele acreditava que o saber, as matérias, as disciplinas, elas eram um pouquinho da verdade de Deus. E por isso ela precisava também ser disseminada. E ele vai escrever um material aí maravilhoso, que chega também, que influencia os nossos dias, a didática de hoje. Muita coisa que se comenta como facilitador da aprendizagem, nasceu lá naquela época, lá na época da Reforma. Comênios vai nascer ali no finalzinho dos anos 1500, influenciando também a maneira como se traz a verdade, como se traz o Evangelho. Comênios, ele falava que as crianças e que as mulheres também precisavam ser alvo do ensino e da aprendizagem. E traz nesse contexto, como cristão, nesse contexto da reforma. E aí chega finalmente escola dominical. 1780, na Inglaterra, Robert Hicks. Robert Hicks, eu vou dizer que o motivo pelo qual ele traz a questão da escola dominical tem a ver com questão social. Ele olhava para os meninos, imagina aí, puxa aí pela memória algum filme aí que se passa na Inglaterra, aí por volta dos anos 1700, muitos meninos vivendo nas ruas, com vícios, também indo para o mundo do crime, com questões seríssimas de saúde. Robert Hicks faz o quê? Ele contrata uma professora e pede para essa professora: olha, eu quero que você ensine a esses meninos. Qual é a cartilha desses meninos? Por onde eles vão aprender a ler e escrever? A Bíblia. E se chama escola dominical porque ela encontrava com esses meninos que dia da semana? Aos domingos. E isso deu tão certo, gente, que mais ou menos 20 anos depois, já havia 250 mil crianças espalhadas por toda a Inglaterra que tinham acesso à escola dominical. A atitude de uma pessoa foi sendo disseminada, 250 mil crianças, 20 anos depois, alcançadas. Você já pensou se uma ação que nós fizéssemos aqui hoje fosse capaz daqui a 20 anos de alcançar 250 mil crianças? O que é isso? Quando os ingleses saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, eles levam a questão da escola dominical. Deixa eu passar aqui, que tem uma cena aqui para a gente
para a gente ilustrar um pouquinho a escola dominical. Quando os ingleses saem dos Estados da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, eles levam a escola dominical. Só que a escola dominical agora não vai ter mais um sentido meramente didático, porque ela inicia com essa questão de ensinar a ler e a escrever usando a Bíblia como uma espécie de cartilha. Agora, os americanos vão falar da escola dominical como um espaço missionário. A escola dominical existe para falar de Cristo, para levar o Evangelho. E nós aqui no Brasil, nós fomos alcançados por missionários americanos, né? A princípio, a gente recebe aqui, um casal que se chamava Sarah e Robert Kiley, que não são presbiterianos, mas 5 anos depois da chegada deles, eles são assim os pioneiros com relação à escola dominical. Simonton vem para o Brasil e, em 1860, acontece já aqui a nossa primeira escola dominical. E esse, só para trazer aqui um pouquinho para vocês da história. Qual é a história que nos alcançou? Qual é essa herança que a gente tem recebido desde lá dos nossos antepassados? E aí eu te pergunto, qual é o seu legado? Nós vimos qual foi a herança que nós recebemos até agora. Qual é o seu legado para a próxima geração? E aí a gente pode falar do legado dessa igreja e a gente pode falar também do seu legado. O que você está dizendo para a próxima geração? Nós já vimos lá que você tem um compromisso, mas a gente fala assim, olha, no meu caso, eu acredito que é como você falou lá no início, que os pais são responsáveis pela educação dos filhos. E quando a gente olha à nossa volta e vê os pais nessa situação, o tempinho livre que o pai tem, que a mãe tem, ele está no celular. E essa geração? Como ela está sendo alcançada? As crianças estão sendo educadas no temor e na admoestação do Senhor. Será que estão? Olha o que a gente vê desde cedo. Alguém me contou de uma pesquisa que é assim, sempre a cada geração, o QI, né, aquela métrica que existe para a gente medir a inteligência, ela vai avançando, né? Cada vez a próxima geração está mais à frente, está mais inteligente que a geração passada. Essa, não. E por quê? A gente está lá, sabe, com o dedinho assim, passando na tela? Aquilo já ouviram falar de dopamina? O seu cérebro, por conta daquela musiquinha, daquela piadinha, daquele meme, ele vai sendo agraciado com algumas quantidades de dopamina. E aí você fica acostumado com aquilo. E você quer mais. Às vezes você fala assim, eu só vou olhar o próximo videozinho aqui e eu vou fazer a tarefa que eu tenho que fazer. E quando você vê 10 minutos, 15, 20, 30, 40 já se passaram e você está ali, sendo treinado, sendo viciado nas telas. Tem um documentário na Netflix que se chama O Dilema das Redes. Se vocês puderem, dê uma assistida nisso. E aí você vai ver como nós estamos sendo manipulados, e desde bebês, por essa telinha. Qualquer restaurante. Vocês já viram quanta gente está em restaurante dando um celular para uma criança?
E aquelas crianças que não têm pais cristãos? Como elas serão alcançadas? Quem vai falar de Jesus para elas? A nossa responsabilidade não é só com os nossos filhos. Se fosse assim, não é? Se fosse assim, eu só tenho que falar para o meu filho. Não, você tem que dizer à próxima geração. Eu tenho aqui uma história, e talvez eu acho que eu vou deixar para acabar o nosso encontro com ela. Um breve relato de um pastor que não tinha pais cristãos e de como que a igreja o acolheu. Muitas pessoas dão as costas à escola dominical, tanto no sentido de participar, quanto no sentido de trabalhar. A escola dominical é algo que não existe para mim. Eu venho à igreja uma vez só ao longo do domingo. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu tenho muitas amigas que frequentam igrejas que já não tem mais escola dominical. Vocês conhecem igrejas assim? Hoje já é uma realidade. São raras as igrejas que se reúnem de manhã e à noite, que tem escola dominical. Começa se trazendo, a gente faz uma escola dominical aqui pertinho do culto, daqui a pouco não existe mais escola dominical. Há também aquele costume de dizer, eu já estou muito velho para isso. Eu já não sirvo mais para isso. Ou eu sou muito jovem para isso. Então, são raras as pessoas que se dispõem a trabalhar com escola dominical. Mas se você foi alcançado pela boa nova da salvação, você tem o compromisso de fazer a boa nova chegar à próxima geração. Lembra do texto? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Isso era para os discípulos. Não, isso é para você. Olha, continuando o texto que diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando é a consumação dos séculos? Quando Jesus voltar, os fins dos tempos. Os discípulos não estão mais aqui. Quem está aqui? Somos nós. Então a missão é nossa. Ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos disse. Eu trago agora duas frases de dois teólogos cristãos. Um deles é para os pais. Ela diz o seguinte: a Escritura não tem lugar para uma atitude neutra por parte dos pais. É um comentarista, quando ele está falando do Salmo 78, ele fala assim, olha, não dá para ser neutro aqui. Na Bíblia não há essa opção. E outra é do Douglas Gonçalves, ele vai dizer: nós não somos consumidores de escola dominical. Quer dizer, eu saio da minha casa, venho aqui, assisto uma aula de escola dominical e ainda dou uma nota, de 1 a 10. Hoje foi bom, hoje foi mais ou menos. Eu não sou consumidor de escola dominical. Eu faço a escola dominical. Eu trabalho na escola dominical. Eu trabalho na igreja. Devemos estar dispostos a dar nossa vida pelas crianças, inclusive pelas crianças dos outros. Aqui nós temos o texto novamente. Eu queria trazer para vocês essa imagem que eu usei em outra ocasião, numa outra formação. Vocês estão vendo aquela menina ali que está circulada? É uma menininha, tem cabelo curtinho, mas é uma menininha. Vocês sabem quem é ela? Sou eu. Aquela menina ali sou eu. Quando eu era criança, a Sandra Camargo, foi minha professora.
A Sandra foi minha professora na escola dominical. E eu fui professora na escola dominical das filhas da Sandra. Está lá a Miriam, a Keila, a Raquel. E a Miriam, a Keila e a Raquel foram professoras da Laura na escola dominical. Isso aqui é dizer a próxima geração. Agora, um detalhe. A Sandra continua dando aula na escola dominical. Ela continua trabalhando com as crianças. Esse ano, ela está com as crianças de 9 a 11 anos. E eu fico muito feliz de saber que eu fui alcançada e hoje as crianças têm oportunidade de ter aulas muito interessantes com a Sandra. As filhas da Sandra continuam trabalhando na escola dominical e hoje elas têm filhos. E eu oro a Deus para que a Laura diga à próxima geração quais são as verdades do Evangelho que ela aprendeu comigo, com as filhas da Sandra, com a Sandra. Vocês estão entendendo qual é esse compromisso do dizer à próxima geração? É esse o compromisso que nós temos. E eu vou dizer para vocês, e até pelo nosso tempo a gente já encerra com Filipenses. Atue, trabalhe, se disponha. Se no final alguma coisa der certo, foi a graça de Deus que te alcançou e que alcançou outras pessoas. Filipenses 2, de 13 a 15, diz essa que eu quero que seja a nossa oração hoje. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, a minha oração hoje é para que Deus atue na sua vida, na vida da igreja, através da sua vida, e que nós continuemos dizendo à próxima geração a respeito de Cristo e da sua mensagem salvadora. A gente não vai cantar agora, Jarbas, mas eu vou pedir para você encerrar com uma oração. Pode ser? Pai bendito, queremos te louvar, ó Deus, te agradecer por essa palavra, por essa mensagem, ó Deus, que nos faz relembrarmos da nossa missão que temos como pais, professores, para as próximas gerações, ó Deus. Para aqueles que ainda não te conhecem, que ainda não sabem das tuas verdades, ó Deus. Te agradecemos pela palavra que recebemos e pela lembrança que o Senhor nos traz, do compromisso que nós temos como filhos teus, de que possamos levar a tua palavra, a tua mensagem, os teus ensinamentos adiante, e que entendamos desse compromisso que é só nosso, de cada um de nós, que possamos ser fiéis, ó Deus, no cumprimento dessa missão, entendendo que esse é o ensinamento que o Senhor mesmo nos traz através da tua palavra, da tua Bíblia, ó Pai, que revelada a nós, a tua palavra, ensinamento trazido por Cristo Jesus, e que possamos, ó Pai, sermos fiéis, entendendo que essa missão é nossa, pertence a nós, teu povo, a tua igreja. Te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos, a tua capacitação, que possamos ser capacitados por ti mesmo, ó Deus, a cada instante, a cada momento, e que possamos cumprir de forma fiel. É o que te pedimos, te agradecemos pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.